Muito bem, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal Relíquias de um Pregador. Este que vos fala é o presbítero irmão Ubiraci. Muito bem, vamos dar continuidade ao assunto que estamos tratando sobre os limites no namoro cristão. Estamos abordando o assunto especificamente para os nossos jovens sobre os limites no namoro cristão. Estamos falando sobre esta temática dentro de uma visão do namoro cristão para os jovens que estão namorando, para os jovens que pretendem namorar. Como falamos no vídeo anterior, estamos dentro do primeiro ponto, falando sobre o namoro como uma fase de conhecimento. Então, o que conhecer? De imediato, a nacionalidade. Você tem que definir aonde você quer conhecer a sua amada ou o seu amado para viver com ele para o resto da sua vida, não é? Se é o pretendente a casamento, você precisa definir então a nacionalidade, como fez Abraão juntamente ao servo Eliezer. Estamos usando o texto de Gênesis capítulo 24 da Bíblia corrigida, ok? Versos de número 3, que diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito. Esta expressão de Abraão, é óbvio que nós estamos usando uma temática de forma bastante sintética, na visão de Abraão, não vamos nos deter ao assunto no seu conteúdo histórico, literal, do porquê Abraão tomou essa decisão. Havia uma necessidade de proliferar a sua raça, ok? Como hebreu, o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, em Gênesis 12, aquela visão de promessa de Deus para Abraão, e dentro dessa visão de Deus para Abraão, ele tinha que proliferar-se dentro de uma perspectiva em que não saísse do seu ciclo de vivência, pessoas da sua nacionalidade. Então, ele precisava fazer com que esta raça se expandisse, que são os hebreus, neste caso. Muito bem. Sendo os hebreus descendência de Abraão, o lado literal do texto, obviamente se aplica a isto, era uma das preocupações de Abraão, para que Isaac não tomasse mulheres de outras nacionalidades. Agora, trazendo para o nosso tempo, aplicando a metodologia de vida que nós temos, até porque, posteriormente, nós vamos observar que os hebreus acabaram por casar com mulheres de outras nacionalidades. Os filhos de Noemi, conforme lemos no livro de Ruth, eles casaram com moabitas, uma vez que foram viver lá. Nós observamos que Neemias teve dor de cabeça com as mulheres asdoditas, porque foram os hebreus que se misturaram lá no livro de Neemias, capítulos de número 12, nós vamos observar isto, capítulo de número 13. Então, principalmente o capítulo de número 13, quando nós observamos desde os versículos de número 22, quando os hebreus acabaram casando com mulheres asdoditas e os meninos começaram a falar uma língua que não era o hebraico. Então, isso trouxe problemas para Neemias, não é? Então, é necessário observar aí a nacionalidade. Então, voltando ao lado literal do contexto, nós entendemos de que é necessário para Abraão, foi necessário para Abraão tomar essas medidas, porém, para nós, nos dias de hoje, temos liberdade, o jovem tem liberdade, Deus deu liberdade para que essa decisão de escolha fosse tomada. Então, é importante você ter essas medidas de escolha no que diz respeito à nacionalidade. Você tem gosto, e aí você vai observar a culinária, você vai observar a forma de vestimenta, tem todo um conjunto que se agrega a esta decisão, não é? Porque o jovem, ele pode ter uma inclinação para mulheres europeias, ele gosta da cor mais loira, isso não quer dizer que no Brasil não tenha, mas ele precisa definir a nacionalidade, aonde é que ele quer ou aonde é que ela quer encontrar o seu pretendente, tá bom? Então defina isso, faça como Abraão fez. Olha, eu não quero cananeia, eu quero da minha nacionalidade. Então você tem direito de tomar essa medida, ok? Vamos então ao verso de número 4 do capítulo 24. Mas queirás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Quando se trata de uma pessoa de nacionalidade diferente da sua,
vai haver uma maior dificuldade de adaptação, vai haver uma maior dificuldade no que diz respeito aos hábitos de alimentar-se, ao clima, vai haver todo um conjunto cultural, todo um conjunto psicológico que envolve a pessoa em si, o perfil da pessoa. Então, por isso que este tema deste assunto, no primeiro ponto, é uma fase de conhecimento. Então, o que eu quero de pele, um linguajar, um estilo de vida, porque o lugar ou a nacionalidade dela vai dizer muito do que ela é, dos seus hábitos, não é? Nós sabemos que existe uma diferença muito grande de um país para outro, e nós observamos então que a pessoa escolhida ou pretendente a ser escolhido, seja do sexo masculino ou feminino, nós vamos observar que existe um hábito, existe uma cultura que precisa ser respeitada e adaptação a isto. Então, tenha cuidado neste aspecto, mas você tem liberdade. Eu não quero casar no Brasil, eu quero casar no exterior, com a gringa, como diz a história. Você tem toda a liberdade. Deus jamais vai cobrar de você isso, porque são decisões nossas, são escolhas nossas, isso foi nos dado a nós, esse direito de escolher, tá bom? Até Adão escolheu o nome da sua amada, ele foi quem colocou o nome, ele não teve o direito de escolher, porque ela foi a primeira mulher, mas senão o Senhor tinha dado a ele o direito de escolher. Muito bem, mas vamos lá, no mesmo contexto, no versículo de número 4, Abraão estabelece a seguinte expressão, como aqui já lemos, não é? Mas que irás a minha terra e a minha parentela. Isso envolve a cultura religiosa, isso envolve a cultura alimentícia, isso envolve a cultura de comportamento, de perfil, a facilidade. Então, eu sendo brasileiro, se eu escolho casar aqui no Brasil, no caso, você que é solteiro, a senhorita que é solteira, quer casar aqui com o brasileiro, vai ser mais fácil, porque o linguajar é o mesmo, a cultura é a mesma, vai haver uma flexibilidade. Quando Abraão diz assim, na minha parentela, ele envolve também o costume religioso. Então está aqui um perfil para que nós venhamos a definir, possa aqui ficar definido este ponto. Eu escolho o país, dentro do país eu escolho o estado, ok? Dentro do estado eu escolho a cidade, dentro da cidade eu escolho o bairro, dentro do bairro eu escolho a rua, dentro da rua eu escolho as casas, dentro da casa, se tiver 4 ou 5 jovens, eu vou escolher, ou no caso, o jovem solteiro ou a moça solteira vai escolher uma das que está ali. Mas você precisa ser bem definido, você precisa ser bastante conclusivo, seja o moço, seja a moça. Quero que seja brasileiro, da Paraíba, maravilha, de Pernambuco, excelente, do Goiás, enfim, você tem aí vários estados que você pode definir dentro deste perfil. Agora, tendo consciência de uma coisa, quanto mais distante, maior é o investimento. Irmão Biraci, mas eu posso conhecer pela internet. Ainda que você se conheça pela internet, desenvolva um relacionamento nesses sites de amizade, de conversa, e que venha chegar a confirmar um compromisso. Posteriormente, vai haver toda uma deslocação, vai haver todo um investimento de transição de lugar para o outro, enfim, toda uma logística envolve a decisão. Então, quem conhecer a pessoa, mas antes de conhecer a pessoa, eu tenho que conhecer o lugar em que ela está, porque o lugar em que ela está vai me informar muito acerca dela. Então, automaticamente o jovem pode definir a cidade, pode definir o bairro. Então, agora vamos para uma visão macro, mas também uma visão micro. Então, na visão macro, você pode expandir a vários horizontes, porém, você vai ter que ter maiores recursos para dar prosseguimento na visão macro. Se for na visão micro, você vai ter, então, condição suficiente para escolher também perto de você. A visão de Abraão era uma visão macro, uma visão grande. Ele tinha que mandar buscar distante de onde ele estava. Por isso, o servo juntou 10 camelos. Quanto maior o projeto ou a projeção numa visão macro, maiores são os investimentos. Então você vai precisar ter investimento. Mas vamos chegar lá, porque ainda não é este ponto. Estamos falando sobre conhecimento. Então você precisa conhecer o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua e a casa. Defina.
Porque às vezes você está lá, então, não quero viajar, porque tem gente que viaja na maionese, tem jovem que viaja na maionese, pode viajar, não tem problema nenhum. Se eu pudesse casar com uma europeia e tal, mas não tem dinheiro nem sequer para ir de barco ou até mesmo de avião, porque não há como ir de carro, não é? Então, tem que haver esta visão de estabelecer o local. Então, vamos olhar para a visão micro. Você está dentro do seu estado, você está dentro da sua cidade. Então, dentro da sua cidade, estabeleça, melhor ainda, dentro do seu bairro. Ora bem, se temos ali 10 congregações na cidade em que você está, há um bairro da sua cidade, então você escolhe se quer naquele bairro mais próximo de você, que você pode ir a pé, que você pode ir de bicicleta, enfim, que dê condição de você encontrar a sua Rebeca e que dê condição de você encontrar o seu Isaac. Então, dentro desta visão micro, você pode estabelecer dentro da sua cidade, dentro do seu bairro e dentro da sua rua, se for o caso. Porque às vezes querem ir em uma cidade vizinha, que não tem pecado e não tem erro nenhum. Eu quero ir, às vezes, nos congressos, nos eventos de grande porte, os jovens projetam essa possibilidade. Não há problema, isto é maravilhoso, mas você tem que entender que existe toda uma logística e que vai exigir recursos e que vai exigir maiores esforços. Então, é necessário definir, primeiramente, aonde você quer encontrar. Qual país, qual a cidade, qual o estado, qual o bairro, qual a rua, qual a casa, qual a família. Então, são passos que você precisa ir pensando para daí então tomar a decisão de levar adiante a escolha do pretendido ou a pretendida. É o seu canal Relíquias de um Pregador, o Namoro Cristão e os seus limites, ou os limites do namoro cristão, é o tema ou a temática que estamos abordando, e eu convido você a continuar aí acompanhando os conteúdos que vamos disponibilizando aqui no seu canal Relíquias de um Pregador, do seu amigo e irmão presbítero Ubiraci, diretamente da cidade de Monteiro, Paraíba. Um abraço a todos e até breve.